A próxima opção é a opção de background, ou seja, nós vamos aqui poder, nos nossos diapositivos, configurar o fundo de cada diapositivo na apresentação ou adaptá-lo a toda a apresentação, que é algo que se calhar não é muito conveniente. Nesta área aparece-nos sempre aquilo que é o background que está a ser utilizado num determinado momento e se nós andarmos entre os diapositivos, em muitas das apresentações não são utilizados fundos, mas sim objetos para compor aquilo que é a apresentação. Podemos visualizar aqui no anterior que aparentemente ele tem um background, mas não é, são objetos. Temos este objeto aqui nesta área que é um objeto que está bloqueado, por isso nós não conseguimos movimentá-lo, mas se eu quiser mudá-lo de local, basta-me retirar aqui o bloqueio e posso levá-lo, por exemplo, para esta área que aqui está. Neste momento eu posso bloqueá-lo novamente e já não consigo retirar aqui este objeto daquela localização. Portanto, neste caso aqui trata-se de um diapositivo que não tem background, vamos verificar outro anterior. Neste caso este diapositivo tem um background que é este que aparece nesta zona. Portanto, esta é a área que nos mostra qual é o background que nós estamos a utilizar em cada um dos diapositivos. Neste caso aqui também não tem, portanto existem muitos que são configurados com objetos e não têm background. O background é o fundo que está num diapositivo. Eu posso colocar background a partir do meu computador, eu posso, por exemplo, ir às minhas imagens e colocar uma imagem como background. Naturalmente que quando nós estamos a trabalhar com imagens e queremos colocá-las como background, temos que ter alguma atenção de que forma é que nós vamos colocar conteúdos que se sobrepõem. E aqui vai ao encontro daquelas que são as regras de criação de uma apresentação, em que se nós temos uma imagem de qualidade no fundo e queremos aproveitar essa imagem, então não devemos interrompê-la com muito conteúdo. Devemos dar grande ênfase à imagem e, posteriormente, noutros diapositivos que queiramos ter conteúdo, não devemos colocar imagens de grande qualidade como background. Portanto, eu posso adicionar fundos a partir do meu computador. Mas também o posso fazer através de um URL. Este URL poderá ser um endereço de um background que eu gosto na internet. Eu vou procurar aqui, por exemplo, através do Google. Não vou utilizar uma aplicação de imagem, porque elas já estão algumas incorporadas com o Genially, mas eu posso procurar nas imagens do Google backgrounds, fundos, que possam ser utilizáveis dentro da minha apresentação. E eu poderia percorrer aqui a listagem e, de entre aquilo que são as opções, escolher uma que eu achasse que era interessante. Então eu podia escolher, por exemplo, este. Com o botão direito eu poderia aqui abrir a imagem no novo separador. Vou ter acesso ao link que me dá acesso a esta imagem, copio aquele link que ali está, e depois no Genially é esse link, esse URL, que eu vou colocar e vou adicionar. Automaticamente me aparece aqui a área com aquela imagem. Ao clicar nela, eu vou substituir o background e neste momento o background que aparece aqui nesta área já é aquele que eu selecionei. Então, esta é uma das formas de colocar fundos através de imagens. Mas também podemos ter fundos simples com cores que nós podemos utilizar. Escolhemos a cor, podemos adicionar outras cores dentro da nossa listagem, podemos ter um acesso avançado a algumas cores e ir alterando aquela que nós queremos efetivamente e ainda assim jogando aqui com o esquema de cores. Posso utilizar estas cores. Há algumas configurações avançadas que depois necessitam de uma licença premium e por isso mesmo há algumas que não conseguimos fazer. Podemos também escolher fundos com base numa biblioteca de fundos que está disponibilizada automaticamente e de forma gratuita no Genially. E eu posso mostrar as várias opções de fundos que podem ser visualizadas por categorias, ilustrações, padrões, texturas, gradientes. Pronto, temos aqui várias opções e até temos alguns backgrounds que são animados. Eu vou aqui começar por aí. Se eu colocar um background deste género, eu passo a ter uma GIF animada, que é uma pequena animação que é mostrada no fundo da nossa apresentação. Não querendo este tipo de fundo, nós podemos procurar algumas ilustrações, alguns padrões, alguns gradientes. Portanto, vamos procurar aqui, por exemplo, uma textura e eu aqui posso selecionar dentre as várias opções, escolher e passo a ter aqui um fundo diferente, baseado naquilo que é a biblioteca que me é fornecida. Portanto, é uma questão de experimentar, procurar, verificar qual o fundo que efetivamente queremos utilizar e podemos utilizá-lo desta forma. Existe aqui também a ligação, naturalmente, como noutras opções, a fundos que são disponibilizados pelas aplicações. Neste caso é o Unsplash, nós temos aqui alguns fundos e podemos utilizar estes fundos. O Pixabay também nos dá aqui várias opções. Em qualquer um deles nós podemos escolher o Show More para ver mais opções
e utilizá-las como fundo da minha apresentação. Portanto, aqui há uma diversidade enorme de fundos para a nossa apresentação que nós podemos testar e utilizar da melhor forma. Esta opção do branding, tal como noutras situações, é uma opção que não está disponível na versão gratuita. Se eu quisesse aplicar este fundo a todos os diapositivos, neste caso eu estou só a utilizar aqui no diapositivo 5, como podem ver, mas se eu aplicasse a todas as páginas, o que iria acontecer é que, posteriormente, todas as páginas iriam ter aquele fundo. Naturalmente, só devemos utilizar esta situação quando temos certeza de que este fundo vai ficar da melhor forma integrado com todos os diapositivos que nós já temos criados na apresentação. Sempre que quisermos anular uma situação, verificamos aqui já não tem nenhum background, portanto, porque nós podemos aqui anular e avançar em relação às operações que vamos fazendo. Para além da opção de background dentro do canvas, do diapositivo que nós estamos a utilizar numa apresentação, o Genially dá-nos aqui uma opção que é o Base, que é o fundo de toda a nossa área de apresentação. Neste exemplo prático, não existe aqui nenhuma base escolhida, ela é branca por definição. Isto significa que nos diapositivos em que não há nenhum tipo de background, ele mantém a cor branca, mas esta cor poderia ser alterada. Nós podíamos dizer que nós queríamos ter como base o cinza. Então, no nosso diapositivo aqui, nós conseguimos ver o cinza no fundo. Nesta área não, porque nós já temos aqui um background, mas nos casos em que não há nenhum fundo, a base dos nossos diapositivos vai ser o cinza. A base poderá ser uma cor, mas poderá ser também uma imagem. E nós podíamos escolher um background, que era o background de fundo, que vai ser a base para todos os diapositivos. Naturalmente que a escolha desta base deverá ser feita com algum critério, com algum cuidado em relação àquilo que são os contrastes entre as letras e os fundos, e será escolhido da melhor forma para que ele ilustre toda a nossa apresentação, porque ele vai estar em todos os outros diapositivos que não têm background. Portanto, nós vamos ter, neste caso aqui, quando temos background, não irá aparecer, quando não existe background, ele irá ficar com a cor da base. E isto aqui poderá ser feita a escolha da mesma forma que nós escolhemos o background normal, a partir do computador, a partir de um URL, a partir de uma cor, a partir de uma biblioteca ou a partir dos parceiros de imagem que nos permitem inserir imagens no nosso fundo. Portanto, é uma das opções que pode ser configurada. Devemos configurar e utilizar os backgrounds com cuidado, mas esta é a ferramenta que vos queria trazer aqui no Genially.